Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, esse é um vídeo que tem por objetivo explicar a atividade de peso 5 que foi disponibilizada na plataforma Moodle. Então, enquanto eu vou explicando, eu já vou aproveitando também e trazendo uma revisão dos conteúdos que vocês deverão fundamentar a resposta de vocês aqui dessa atividade. Então, olha só, o que é que eu pedi para vocês? Eu trouxe um caso, um caso clínico, onde esse caso fala de um atendimento de uma profissional com uma paciente, e aí eu peço na questão para que vocês façam análise do caso. Mas e como é que faz a análise? É um comentário. Comentar o quê? E aí eu já trouxe aqui alguns tópicos que devem fazer parte desse comentário de vocês. Que aí eu peço para que vocês comentem qual é o modelo de atenção que o profissional de saúde ele utilizou, ele fundamentou ali para fazer a sua intervenção. Esse profissional ele atuou a partir de um modelo biomédico ou de um modelo biopsicossocial. E como é que eu vou saber se ele é um modelo biomédico ou um modelo biopsicossocial? Aí, para isso, a gente tem que saber o que é modelo biomédico e o que é modelo biopsicossocial. Então, fazendo aqui uma revisão geral do conteúdo sobre mudanças de paradigmas, ele vai falar do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial. O que é importante que vocês saibam? Quando a gente fala no modelo biomédico, nós estamos falando de um modelo que ele compreende esse processo de saúde e doença a partir da dualidade cartesiana. O que é isso? Ele entende que não existe nenhuma relação entre mente e corpo, que mente e corpo funcionam de forma separadamente. Então, o modelo cartesiano, ou seja, o modelo biomédico, ele tem como característica a causalidade linear. O que é isso? Existe apenas uma causa, linearidade, eu estou falando de uma causa única para explicar um determinado fenômeno. Uma outra característica do modelo biomédico é que esse modelo ele é considerado também reducionista. Por que reducionista? Porque ele desconsidera outros fatores no processo de saúde e doença. Então, o modelo biomédico ele considera somente a parte somática do sujeito. E o modelo biopsicossocial? O modelo biopsicossocial é um modelo de atenção mais ampliado. A gente fala de uma clínica ampliada. O que é uma clínica ampliada? Onde o profissional ele vai enxergar o fenômeno, ou seja, o paciente que ele está atendendo, não somente a partir da queixa desse paciente, mas ele tem um olhar holístico, ele considera esse paciente na sua totalidade. Então, a sua intervenção vai ser baseada a partir da complexidade. O que é isso? Ele amplia o foco de investigação, ele analisa os fenômenos que interagem ali nesse processo. O modelo biopsicossocial considera os fatores biológicos, psicológicos, sociais, espirituais e ecológicos nesse processo de saúde e doença. Então, o profissional que atua no modelo biomédico, ele vai valorizar esse sujeito na sua totalidade, ele vai levar em conta a subjetividade desse paciente. E o que é a subjetividade? Nós estudamos um dos nossos primeiros textos que a subjetividade se trata da síntese singular do sujeito, daquilo que constitui a pessoa como sujeito. A subjetividade é aquilo que faz parte das características da pessoa, o que ela traz, sua visão de mundo, suas qualidades, suas crenças, é a identidade do sujeito. Em uma das nossas aulas, nós falamos que a ciência novo-paradigmática, ela tem como princípios a complexidade, a intersubjetividade e a instabilidade. O que é isso? Na complexidade, o profissional ele vai ampliar ali a sua investigação. Ele vai estar atento
há outros fenômenos que podem fazer parte desse processo saúde-doença. A complexidade, ele contraria o princípio da fragmentação, da redução. Ele diz que na complexidade, a soma é muito mais a complexidade fala que o todo é muito mais que a soma das partes, porque o todo envolve essa interação das partes. A intersubjetividade seria o quê? Seria dizer que é impossível a gente ser totalmente objetivo, colocar essa subjetividade entre parênteses, porque quando a gente está realizando um atendimento, essa subjetividade acaba aparecendo. E a instabilidade é que nem tudo pode ser medido, controlado, previsto. Você pode estar diante de um caso com um planejamento e de repente precisar tomar um outro caminho, né? As hipóteses que você tinha, elas vão poder ser transformadas, novas hipóteses podem surgir nesse processo aí. Então, quando eu peço aqui no caso para vocês analisarem, então vocês precisam entender a subjetividade dessa paciente, que ela foi percebida ou a profissional deixou passar desconsiderada, de forma que ela ignorou. O que justifica no caso aí a sua análise? Se você responder a subjetividade da paciente foi percebida, foi dado um cuidado para esse aspecto nessa ação aqui da profissional. Aí você vai falar o que é subjetividade e explicar aí onde é que ela aparece no caso, onde é que a profissional considera a subjetividade da paciente. E aí eu peço na segunda questão, ou melhor, antes de passar para a segunda, para vocês avaliarem essa postura. É um comentário que vocês vão trazer. Como é que vocês percebem a postura desse profissional? Ela foi ética, né? Ela contemplou um cuidado dentro da perspectiva da integralidade, né? Da totalidade. E aí a segunda questão é com base no texto Abordagem do Paciente Hospitalizado, onde eu peço para vocês identificar os desafios citados pelo autor e comentar como é que esses desafios podem afetar. Então, o texto tem lá bem claro alguns desafios, e aí vocês vão, a partir da leitura desses desafios, pelo que vocês vão observar os desafios e dizer como é que eles podem afetar essa relação profissional e paciente. E aí vocês vão comentar o desafio, né? E na letra B, eu peço para que a partir do texto vocês façam um plano de ação que possa contribuir para superar um dos desafios mencionados. Então você vai escolher um desafio que você citou. Por exemplo, eu escolhi o desafio da humanização. Aí você vai então, que plano eu posso fazer aqui, que proposta de intervenção para superar esse desafio, para que as relações de saúde possam ser humanizadas, para que tenha um trabalho humanizado nos serviços de saúde. Aí você vai explicar qual é a estratégia, como é que ela vai funcionar, o que você vai propor para essa equipe, para esse serviço, uma ideia. E aí você vai ter que traçar um passo a passo. Por exemplo, eu quero propor uma proposta de clínica ampliada. Como é que vai ser isso? Primeiro, vou fazer um treinamento com a equipe, leitura de textos com a equipe sobre isso, fazer cartazes e colocar ali nas paredes do serviço, criar um aplicativo, enfim. Aí eu não vou parar por aqui para não dar a resposta já completa da questão. Então é isso que vocês vão fazer, tá, gente? Quando eu falo em plano de ação, é uma estratégia referente a um dos desafios que vocês mencionaram e explicar como é que isso funcionaria na prática. Essa é a nossa atividade peso 5, que já está aí na plataforma. Tem algumas instruções aqui, vocês podem fazer de dupla. Vocês irão entregar ela até o dia 29 de abril, tá? E aí, qualquer coisa, só tirar alguma dúvida via e-mail, certinho? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!